Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no Louco Podcast. Cara, eu sou louco porque eu não aceito muitas coisas que acontecem por aí. Mano, tava fazendo um cálculo de quem ganha quem trabalha no CLT. Por ano, eles fazem em torno de 20 mil reais. E eu tava conversando com uma amiga que quer comprar uma casa, ele trabalha e ganha esse preço. E eu falei, cara, para você juntar 50 mil, você precisa de 2 anos. Olha, tá repreendido em nome de Jesus. Então, para você fazer coisas grandes, você tem que ser louco. Para você impactar o mundo, para você tipo revolucionar alguma coisa, não dá para ficar fazendo coisas que todo mundo faz. E a proposta do nosso podcast é exatamente isso. Eu só chamo pessoas doidas. Quem não é doido nunca vai vir no Louco Podcast. Então tem que ser doido. Mas sem mais delongas, eu quero que o meu convidado se apresente aí para vocês e tamo junto. Boa noite, boa noite. Wesley Nascimento, e realmente tem que ser doido mesmo, né? Tem que ser louco. Para empreender, tem que ser louco. Você falou 25 mil reais por ano, né? Praticamente 20. 50 mil, para ela juntar 50 mil Uhum. sem gastar nada, né? Sem gastar nada, esquece. Sem nada. gastar nada. É, exato. Meu nome é Wesley Nascimento, eu tenho uma página no Instagram chamada O Destravar das Ruas e eu destravei os meus resultados financeiros e a minha vida no geral através das vendas de rua, através dos brigadeiros. E hoje eu ajudo outras pessoas a destravar seus resultados e seus medos e bloqueios também de vender na rua, porque muita gente vê potencial em vender na rua, mas tem medo, tem bloqueio, tem vergonha. E aí na minha página no Instagram as pessoas aprendem que não precisa ter medo, não precisa ter bloqueio, não precisa ter nada disso para poder ter resultado. Caraca, que legal. E aproveitando, apareceu aqui uma vaga de emprego, acho que você vai se interessar. É? O salário, Fala aí, qual que é? o salário é 2 mil reais por mês Aham. e você trabalha das 8 até umas 5 da tarde. O que você acha? Bom, hoje, em 3 horas e 50 minutos mais ou menos, eu fiz metade disso aí. Caraca, mano. O que você acha com as pessoas que se conformam com esse salário? Eu acredito que é questão de mentalidade, né? Às vezes a pessoa. Porque a gente cresce aprendendo isso, principalmente quem veio de baixo. Quem veio de baixo, eu vim de baixo. Então a gente cresce entendendo que a gente precisa estudar, arranjar um bom emprego, trabalhar a vida inteira pra alguém pra poder se aposentar. Se der pra você se formar, beleza. Se não der pra você se formar, beleza também. Então, eu acredito que as pessoas, elas se confortam com isso, se conformam com isso, justamente porque elas não conhecem outra realidade. Que foi, por exemplo, o meu caso. Bom. Eu sou uma pessoa que eu tinha uma mentalidade, porque eu já fui CLT, e através do meio que eu me inseri, eu fui se tornando outra pessoa, fui criando outra mentalidade. Mas eu fui o cara que já fui conformado. Boa, Eu já boa. fui conformado. Só que aí eu fui alfinetado com o mosquito ali do empreendedorismo, e aí a minha mente ela foi se expandindo aos poucos. Já né? era. Quando se expande, não tem como voltar ao Não, normal. já Muito dizia bom. Einstein. Exatamente. Uma mente é como um paraquedas, ele funciona melhor aberto. Top É demais. top. Então vamos lá. Caraca, mano, vender na rua. Vender. Tem um amigo, ele fala que dinheiro tá na rua. O que você Uhum. acha dessa frase? Eu acredito que dinheiro tá no bolso das pessoas, né? E automaticamente na rua existem pessoas. Onde tiver pessoa tem dinheiro. Onde tiver pessoa tem dinheiro. Então eu acredito sim que o dinheiro tá na rua, sim. Só que você tem que saber trabalhar, porque se você não souber trabalhar, o dinheiro não sai do bolso das pessoas para vir pro seu. Caraca. Ou da conta delas para vir pra sua. Você tem que saber trabalhar. Se você não souber trabalhar, como era no início, quando eu comecei a empreender, eu não sabia trabalhar. E aí eu não conseguia fazer essa transferência. Hoje eu aprendi, não só aprendi como ensino, e aí eu consigo fazer essa transferência. Então, Mas o dinheiro sim tá na rua. Então teu bolso tá gordo, então, se você aprendeu a fazer isso. Muito bom, mano, muito bom. Cara, e qual conselho que você daria para o Wesley do passado que não sabia disso que você sabe hoje? Entenda o processo, aceite o processo, passe por ele e não negligencie o que você precisa aprender. Porque eu tive que aprender muito, eu tive que aprender do zero, literalmente. Eu tive que aprender do zero. E diferente de hoje, por exemplo, hoje, para quem quer aprender a vender na rua, existem vários métodos. Eu tenho um método específico. Existe hoje muito conteúdo ensinando a vender na rua. Quando eu comecei, não tinha. Eu tive que aprender do zero. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei ir atrás de curso, workshop, palestra, muito livro, muito podcast.
Eu estudava, pegava o conteúdo que eu via e convertia pra minha área. Só que hoje já tem muita coisa já convertida. Então, o que eu diria pro Wesley do passado é: continue, tá no caminho certo, mas não negligencie aquilo que você precisa aprender. Cara, quando você não vendia, como é que você se sentia? Quando eu não vendia, na época que eu não vendia doce, tá? Uhum. Porque quando eu fui pro doce, eu já tinha uma certa experiência, então eu consegui ter um certo resultado logo de início. Pequeno, mas eu tive. Boa. Quando eu comecei a vender, eu sempre vendi na rua, tem 10, 11 anos que eu empreendo, só que quando eu comecei através de um mercado chamado multinível, marketing multinível. Conheço. Então eu comecei com cosméticos. Eram bons produtos, mas eu não sabia vender. E aí não adianta você ter um bom produto e não saber vender. Não Então adianta. eu ia pra rua com perfume, creme corporal e batom. Uhum. Abria minha maleta para poder apresentar meu trabalho. Para cada pessoa apresentava de uma forma diferente, só que eu não conseguia vender. O Cara. máximo que eu conseguia vender era alguns batons que a mulherada já conhecia, na época era aquele batom mate, na época tava vindo pro Brasil esse batom mate, que é aquele batom fosco. Então a mulherada já conhecia, já sabia como funcionava, ela mesma pegava, experimentava, passava na mão assim para poder ver como que era e ela mesma pedia para comprar. Eu vendia desse jeito, só que eu vendia mais ou menos. Como é que era a tua abordagem na época? Você Então- consegue lembrar? Eu queria saber. Na época não tinha uma abordagem. Não tinha. Não tinha. Eu chegava do jeito que eu chegava, falava que eu tava vendendo. Ah, eu tô vendendo uns perfumes aqui, eu quero te mostrar pra você poder comprar. E aí eu abria a maleta, tinha um monte de perfume, por exemplo. Eu saía espirrando um monte de perfume pra pessoa. Aí a pessoa gostava. Meu, teve um que eu gostei, mas agora eu não lembro qual que é. E aí pra descobrir qual que era? Nossa. Eu não sabia qual que era. E aí, então, o que que acontece? No início, eu não tinha uma abordagem para cada pessoa falava uma coisa. Eu não tinha uma apresentação para cada pessoa falava uma apresentação. Para cada Que pessoa legal. mostrava um produto diferente. Que lindo. E no início era maravilhoso. No início era Deus que provia tudo. Porque assim, ó, eu estudava, pagava mais ou menos R$800 de mensalidade. Meu padrasto me ajudava a pagar metade e a outra metade eu tinha que pagar. Uhum. A essa outra metade, quando era o dia de pagar a faculdade, eu tinha exatamente o dinheiro pra conseguir pagar a faculdade. Então era realmente Deus que ajudava pra poder conseguir pagar. E detalhe, eu não me alimentava na rua, não comia na rua porque eu não tinha dinheiro pra comer na rua, e eu não pagava passagem. Ou seja, se eu tivesse que pagar passagem, seria ainda mais difícil, porque na época tinha aquele bilhete de estudante. Não sei nem se hoje tem ainda. Aquele benefício o estudante não pagava. Tem. Então, como eu era estudante, eu não pagava, então não precisava pagar, não precisava destinar dinheiro para isso. Uhum. Ou seja, significa que no mês eu fazia uma média de R$400. Então, como que eu me sentia quando eu não vendia? Eu me sentia... Essa pergunta ninguém nunca me fez. Eu me sentia invisível. E no fundo eu queria vencer, eu sabia que eu ia vencer, não sabia como, mas eu sabia que eu ia vencer. Mas eu me sentia derrotado, sim. Me sentia. Eu sentia que eu tava, nessa época em específico, ainda não estava no caminho. Eu sabia que eu estava quer dizer, eu estava no caminho, mas eu não tinha essa consciência de que eu estava no caminho, eu ainda estava meio perdido. Boa. E aí eu fiquei mais ou menos quase um ano nesse ritmo, com dificuldade, desafio e tudo. Entrei de férias da faculdade, aí eu fiquei sabendo que tinha uns treinamentos na franquia onde eu pegava alguns produtos. Boa. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, aí eu entendi que eu abordava errado, que eu falava errado, que eu andava errado, me vestia errado, apresentava o produto, fazia tudo errado. Cara. Aí eu entendi, tem um método. Tem um jeito certo de chegar, apresentar, o que mostrar, como mostrar. Por exemplo, eu descobri naquele momento que eu não deveria apresentar todos os perfumes pra pessoa. Não, eu devia apresentar 2, no máximo 3. Eu, faz sentido. E aí foi quando eu entendi que dá pra ter resultado, mas tem que saber o que fazer. Caraca. E qual o conselho que você dá para as pessoas que se sentem do jeito que você sentiu hoje? Porque tem muitos vendedores Sim. por aí que é só dor. Você olha e fala, caraca, isso não vai em lugar nenhum, mano. Do jeito que ele infelizmente. está, qual conselho que você daria para essas pessoas? Infelizmente, eu vejo muito isso. A maior parte das pessoas que desenvolvem o trabalho que eu faço são pessoas que você percebe que ela se sente invisível. Uhum. Você percebe que ela
se sente sem voz. Não tem autoestima, não, Não tem tem confiança autoestima, nele, não né? tem confiança. Isso acaba penalizando a venda. Penaliza porque isso transmite, energia transmite. Exatamente. Então a pessoa vem com você para falar com você, para oferecer o seu produto, você percebe que no fundo ela tá como se ela tivesse uma coitada pedindo ajuda. Exatamente. E eu já me senti assim, Nossa. assim. O que eu posso dizer é o seguinte, existe um caminho. Existe um caminho. Você só precisa abrir os olhos e entender que, independente da situação que você esteja, independente do momento atual que você está, você consegue melhorar. Você consegue sempre ser melhor do que você mesmo. Você consegue. Mas você precisa tomar consciência. Se você não tomar consciência, você não vai melhorar. Como que você vai melhorar um erro que você não sabe que você tá errando? Tá errado. Para elas é normal. Ah, eu tô na rua vendendo paçoquinha no semáforo porque eu preciso. Então eu tô aqui vendendo para ver se eu consigo a ajuda das pessoas para eu poder pagar meu aluguel, comprar o leite dos meus filhos, pôr comida dentro de casa, comprar o gás. Então, essa é a forma, é como se ela se enxergasse desse jeito. E existe uma forma de conseguir mudar isso, mas para isso ela precisa abrir o olho. Só que para ela poder abrir o olho, ela precisa ter conhecimento. E é por isso que hoje, por exemplo, eu crio conteúdo para a pessoa poder olhar aquilo e falar assim, cara, ele faz a mesma coisa que eu, mas olha como ele faz, porque não é o que você faz, é como você faz. Ele vende brigadeiro, assim como eu vendo paçoca. Mas olha como que ele vende o brigadeiro dele. Eu posso chegar lá também. Então é possível sair dessa situação. Caraca, muito bom. Tá ficando emocionante aqui. Daqui a pouco eu vou chorar. Mas que legal, que legal. Vamos mudar. Cara, tem um projeto que vocês fizeram, fazer 100 mil. 100 mil. Em quanto tempo? 100 dias. É possível É na possível. rua? Sim, é Não, possível. não, esquece. Ó. Cara, é possível. Você tem provas contundentes que mostram, pô, dá Sim. pra fazer? Dá. Quem fez esse projeto foi meu sócio, Patrick, lá Boa. de Curitiba. Eu vi. Gostei dele. E Ele é muito da hora. o objetivo é 100 mil em 100 dias de trabalho. O Patrick, ele é um cara que ele sabia vender, já sabia vender, mas ele tinha bloqueios e Caraca. medo que fazia com que quando ele ia pra rua, ele não conseguia abordar as pessoas desconhecidas. Então ele trabalhava com a irmã dele, que tem uma panificadora, Boa. e ele conseguia vender para contatos quentes. O que é contato quente? Contato quente são as pessoas que já conhecem seu trabalho, que já te conhecem. Contato frio são as pessoas que você nunca viu na vida. E aí o que acontece? Ele conseguia vender para quem já o conhecia, para quem já conhecia o produto. Só que quando ele pegou os produtos que ele pegou os brigadeiros para poder vender na rua para contato frio, ele não conseguia. Ele travava. Então ele chegava em você, te abordava, aí na hora de oferecer, que horas são? Aí você falava a hora aí, obrigado, e saía. Então ele não conseguia apresentar o É trabalho sério dele. mesmo? Seríssimo. Caraca. E aí ele conheceu meu Instagram, começou a me acompanhar, fez uma mentoria online, passei o conteúdo para ele. Com esse conteúdo ele já conseguiu ter um certo resultado, mas ele ainda estava travado. Depois de um tempo, ele viajou de Curitiba para São Paulo para fazer uma imersão aqui. Aproveitou que ele ia fazer essa imersão e fez mais uma mentoria comigo, só que dessa vez presencial. Depois que ele fez essa mentoria presencial, aí ele destravou. Ele falou, poxa, é possível. Consigo. Abriu a mente. Abriu a mente, expandiu. ele conseguiu. Ele falou, agora eu consigo. E Autoconfiança. aí ele fez, se eu não tô enganado, R$150 em 1 hora de trabalho comigo. Ele fazendo. Voltou para Curitiba. Eu acho que 1 ou 2 dias depois ele saiu pra rua a primeira vez e ele conseguiu vender sozinho, sem apoio, sem meu apoio. Só com o meu conhecimento. Minha irmã também, a irmã não tava lá. Ninguém, só ele. E aí ele conseguiu fazer. Ele demorou 1 hora, eu não lembro se foi 1 hora ou se foi 2 horas pra poder fazer a primeira abordagem, se preparando. Ok. Eu sei que ele bateu a meta dele, mas em menos tempo do que ele demorou pra se preparando. Caraca. Demorou, sei lá, 2 horas pra poder tomar coragem. Quando ele foi, em 1 hora, 1 hora e meia, ele vendeu tudo. Bateu a meta dele, voltou pra casa. No dia seguinte ele aumentou a meta, no outro dia ele aumentou a meta, foi aumentando, entendeu que era possível. E aí depois de um tempo, ele entrou nesse projeto de fazer R$100 mil em 100 dias de trabalho. Já passou a minha quantidade de seguidores que tem no Instagram. Caraca. E hoje ele tá destravado. Não só tá destravado, como tá ensinando outras pessoas também. E eu também sou prova de que é possível. Hoje, por exemplo, eu fiz 960, se eu não tô enganado. R$955 num único dia. Quando? Hoje. Hoje. Eu fiz hoje. 900... 955.
Eu fiz eu não tenho o horário exato, mas eu demorei mais ou menos umas 3 horas e 50 mais ou menos pra poder fazer esse valor. O meu Meu Deus. o meu recorde de horário, assim, de horário foi ter feito R$ 1.000 em mais ou menos umas 2 horas. Umas Mas 2 horas. como? Você chegou jogando assim, compra. Quer Barato. saber desse dia específico? Aham. Desse dia específico. Foi no local que eu trabalho, onde eu atendo alguns restaurantes ao ar livre. Então, nesse restaurante, ele é ao ar livre. Tem a cozinha e as cadeiras ficam do lado de fora. Bom. E aí lá tem bastante movimento, tem muito movimento. Então eu chego e eu vou oferecendo nas mesas. As pessoas que estão comendo, eu vendo muito bem pra quem já tá comendo. Muito Então, bem se mesmo. você estiver comendo e ele vê assim passando, já para. Isso, quem vende na rua doce, tá doce, principalmente produto caseiro. Quem tá comendo, compra, tem mais facilidade, porque a carteira já está aberta. Ela já está comprando, ela já está gastando, então fica mais fácil de ela gastar um pouco mais com você. É a mesma coisa quando você tá comprando online. Tô comprando online. Aí antes de fechar o carrinho, tem uma sugestão. Você tá comprando tênis, aí tem uma sugestão de uma meia. É o mesmo da pessoa tá almoçando e tem a sugestão da sobremesa. Boa. Então a pessoa já está gastando. Primeiro, é um público diferente da semana, tá? O público da semana, por exemplo, são pessoas que estão trabalhando. O público do final de semana, nesse caso, que o pessoal que tá no restaurante, é o pessoal que está curtindo. Então eles já saíram para gastar. Quando eu encontro eles já estão gastando. Com o quê? Com almoço. Ali tem sobremesa? Não tem sobremesa. Quem que tem a sobremesa? Eu tenho a sobremesa. Sou Joe. E normalmente eles não estão sozinhos. Eles estão no mínimo com um casal. Mas a grande maioria tá em quê? Em família. Então, quando eu abordo numa mesa, tem 3, 4, 5, 6 pessoas. Às vezes tem 10 pessoas. E aí, quando eu faço uma abordagem, eu fiz uma abordagem. E aí sai 3, 4, 5 pacotinhos numa única mesa. Caraca. E aí, claro, esse foi um dia atípico. Normalmente, nesse local, eu faço mais ou menos R$ 800 em 3 horas de trabalho. Essa é a minha média. Esse dia em específico, que foi, na verdade, foi menos de 2 horas de trabalho, eu fiz esses R$ 1.000. Bom. Porque foi um dia mais atípico. Mas não tira meu mérito, lógico. Não, claro que não. Oxi, doideu. Então, assim, é possível. É possível. Hoje, a minha meta diária é R$ 800. É R$ 800 durante 6 dias trabalhados, que dá R$ 4.800 por semana. Esse é minha meta de faturamento semanal, sozinho. Fora a parte dos meus representantes, que eu tenho pessoas que revendem meu produto. Sim. Mas durante uns 2 anos, mais ou menos, eu fiz todos os dias. De segunda a sexta-feira, R$ 1.050. E final de semana, R$ 1.500 no sábado e R$ 1.500 no domingo. Ou seja, é mais do que R$ 100.000 em 100 dias. Qual o segredo do teu foco, da tua persistência? Que é muito estranho, mano. Eu pego o meu celular e falo, vou entrar aqui nesse store, não vou ver ele na rua, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo, mano? Tô na rua. Mano, eu acredito que o segredo é eu entender pra onde eu tô indo. Bom. Quando você sabe pra onde você tá indo, fica mais simples de você permanecer no caminho. Caraca. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, quando você sabe pra onde você tá indo, por exemplo, no início, mesmo quando eu ainda não tinha resultado, mas eu entendi que era possível e eu tomei a decisão de me tornar rico, porque eu não tinha a decisão de ser rico. Meu objetivo era, vou vender esses cosméticos quando eu tava na dificuldade ainda. Vou vender esses cosméticos até eu me formar. Quando eu me formar, eu paro de vender e vou pra minha área. Esse era o meu objetivo. Eu queria trabalhar em 3 áreas. Ser personal trainer, palestrante e professor universitário. Esse era meu objetivo. Hoje, só não consigo ser personal trainer, mas palestrante e professor, já me tornei. Já me tornei. Agora só não consigo ser personal trainer, a não ser que eu volte para a faculdade para conseguir me formar. Então, depois que eu fui lá nesse treinamento, que eu falei que virou minha chavinha, eu decidi participar de outros treinamentos. E aí eu fui entendendo um mundo que eu não conhecia, que aí entra na questão de abrir os olhos, que eu tinha falado, que isso me deu clareza, e eu entendi, pô, existe um mundo além daquilo que eu conheço. E eu gostei desse mundo, eu quero fazer parte desse mundo. E aí aos poucos eu fui tomando a decisão de me tornar rico. E essa decisão não foi uma decisão assim, pum, a chave que virou, não, foi como se fosse um dimmer, que vai virando aos poucos. E aí quando eu fui criando cada vez mais essa vontade de
me tornar uma pessoa próspera. Eu falei rico, né? Mas eu acho que a riqueza financeira é só uma consequência, né? Eu digo uma pessoa próspera, né? Conforme eu fui tomando essa decisão de me tornar uma pessoa próspera, eu fui tendo cada vez mais clareza. E essa clareza facilita no meu movimento. Facilita para que todos os dias eu possa estar em movimento. Tá lá na rua, mesmo quando eu não queira, mesmo com dor de cabeça, mesmo ruim, porque eu já fui trabalhar ruim, pô, não dormi bem, tô com dor de cabeça, tô, sei lá, com náusea. Mesmo assim eu fui. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um propósito. Não só na vida das pessoas, mas na minha vida e na vida da minha família. O que tá escrito na tua pulseira? Deixa eu ver. Eu posso ir além. Além? Eu posso ir além. Porque muitas vezes, isso daqui é uma pulseira da nossa escola, Brave Up. O nosso bordão é Be Brave, seja corajoso. Que vem justamente do Patrick, porque ele tinha medo. E ele superou o medo. Só que você só supera o medo sendo corajoso. Se você não tem medo, você não é corajoso. Por exemplo, você quer pular de paraquedas, aí no início você tem medo. Você precisa ter coragem para poder pular as primeiras vezes. Depois de um tempo você se acostuma. Depois que você se acostumou, você deixa de ser corajoso. Porque se você não tem medo, você simplesmente faz. Por exemplo, eu fui corajoso ao começar a vender na rua? Não, não fui. Por quê? Porque eu não tinha medo de abordar as pessoas. Eu só não sabia como. Mas eu não tinha medo. Mesmo sendo mais introvertido, eu não tinha medo de chegar em alguém que eu não conhecia e falar com ela. A minha dificuldade não foi eu comigo mesmo. Era eu para com as pessoas. Diferente do Patrick. Ele não tinha problema dele para com as pessoas. Ele tinha problema dele com ele mesmo, porque ele tinha medo. Ele tinha que se superar para poder abordar as pessoas. Porque ele já sabia vender. Só que ele tinha um medo. Então ele teve que ser corajoso. Por isso, be brave. Seja corajoso. E eu posso ir além, que é uma frase que sempre que nossos alunos estão no meio do caminho, mas bate aquela... Porque é normal. É normal. Até mesmo quem já tem resultado, já é experiente. É normal. Caramba, será que eu vou conseguir? Caramba, será que hoje eu vou voltar com doce pra casa? Caramba, será que hoje eu não vou conseguir bater a meta? Aí ele olha pro braço. Eu posso ir além. Aí eu posso ir além. E aí ele vai além. Boa. Caraca, que legal. Mano, parabéns aí. Mas vocês hoje têm quantos alunos? Hoje eu não tenho esse número exato, não. Mas tem centenas de alunos. Centenas. Boa. Caraca. E se você não começasse esse projeto, onde que você estaria hoje? Tipo, se não fosse a rua, se não fosse a rua, eu acredito que eu estaria na educação física. Educação física. Estaria sendo... Não sei como seria a mentalidade hoje. Não sei, porque como eu falei, a minha mentalidade antes era seletista. Eu era CLT. Eu tinha a cabeça de CLT. Eu era o cara que chegava na empresa e já tava avisando o horário de bater o ponto pra ir embora. Eu era esse cara que não ligava pra bater meta e não tava nem aí pra empresa. Então, provavelmente eu estaria com essa mentalidade. Boa. Caraca. Como é que você contorna as objeções? Por exemplo, eu não consumo açúcar. Tipo, não gosto de açúcar, sei lá. Tem várias, né? Tem Mas várias. como é que você... Eu acredito no seguinte. A venda que eu faço é um produto barato. Não é um produto barato? É R$20 o pacotinho. Eu vendo avulso. É 5 avulso. Pacotinho com 5. Vem um de brinde. Você paga por 4. Fica 20. Eu não tô vendendo um colchão. Eu não tô vendendo um carro. Então, o que acontece? A pessoa que tá indo comprar um colchão, a pessoa entrou pra comprar... Eu tô vendendo colchão, a pessoa entrou na loja pra ver se compra. Se a pessoa não comprar o colchão de mim, ela pode comprar de outra pessoa. E se ela comprar de outra pessoa, quando que ela vai voltar pra poder comprar um colchão meu? Ela não vai voltar, porque ela já comprou o colchão. E ela vai precisar de outro colchão, sei lá, daqui 10 anos. Então, é necessário uma venda mais agressiva, com fechamento. Eu acredito que pelo fato de o meu trabalho ser através de um produto barato, acessível, e que se ela não comprar de mim, comprar da concorrência, isso não impede dela depois vir comprar de mim, eu não trabalho fechamento. E nós ensinamos, no nosso método, também não trabalhar fechamento. Não fechamento mais agressivo. Tanto que as objeções nós procuramos contornar apenas uma única vez. Por quê? Muitas vezes a maior parte das objeções é só uma desculpa para não comprar. Então muitas vezes eu ofereço o meu trabalho, a pessoa fala assim, eu tenho diabetes. É uma objeção. Aí eu contorno uma única vez. Sério, você tem diabetes? Então faz assim, ó, tem um pacotinho de presente, facilita pra você poder levar pra alguém que você ama. Tanto que, ó, dura 4 ou 5 dias fora da geladeira e dentro da geladeira 1 semana e meia. Você pode levar e presentear alguém hoje ou até mesmo outro dia.
Se a pessoa disser que ainda não é uma objeção real, ela só não quer comprar. Porque quem quer comprar, vai comprar. Eu tenho muitos clientes, por exemplo, que têm diabetes e compra. Por quê? Porque ela come? Não, mas ela leva pra alguém. Ele leva pra esposa, leva pro marido, leva pro filho, leva pra mãe. Por quê? Quem quer comprar, compra. E aí o que acontece? Quando eu faço isso e a pessoa fala não, eu assim, não, tudo bem, então beleza, muito obrigado, Deus abençoe. E aí eu vou pro próximo. Quando eu faço isso, eu não me torno vendedor chato. Quando eu não me torno um vendedor chato, a próxima vez que eu encontrar essa pessoa, ela não vai ver problema em eu abordar ela de novo. Por quê? Porque ela já percebeu que se ela falar que ela não quer comprar, tá tudo bem. Eu não vou fechar a cara. Eu não vou ficar de mau humor, eu não vou tratar ela diferente, eu vou tratar ela no mesmo ritmo como eu tratei, da mesma forma que eu cheguei com um sorriso, apresentei com um sorriso, eu vou embora com um sorriso. Boa. E aí isso faz com que as minhas portas mantenham-se abertas. E além disso, como que eu faço o fechamento? Porque eu não faço fechamento no final. Eu conduzo o fechamento através da minha abordagem, através da minha apresentação, através de técnicas de comunicação e PNL, que é Programação Neurolinguística. Então, na verdade, não é que eu não faço fechamento, mas eu faço um fechamento durante todo o contato, todo o processo, para que no final, através das técnicas que eu apliquei, a chance de a pessoa dizer sim seja maior. Mas se ela disser não, tá tudo certo. Muito top. Mano, vamos mudar aqui um pouco. Como é que você começou o teu Instagram e o que te incentivou? O que me incentivou? Eu fui numa imersão chamada Protagon. Passei 3 dias. Wendel Carvalho. Passei 3 dias nessa imersão. E aí lá eu tinha 800 seguidores. Lá eu tomei a decisão de mostrar o meu trabalho da forma que eu faço hoje no Instagram. Boa. Foi lá que eu tomei essa decisão. Porém, eu levei 1 ano pra de fato começar. Então, eu comecei, tomei a decisão. 1 ano depois eu de fato comecei. E eu lembro até hoje o primeiro Stories. Eu tinha 806 seguidores. Eu fiz um vídeo dentro do carro perguntando se a galera que eu tinha ali gostaria de saber como que funciona meu trabalho. E se gostaria de saber do meu dia a dia. E aí, em uma multidão de 6 pessoas, responderam que sim. E aí eu comecei. E aí eu comecei primeiro nos Stories, mostrando meu dia a dia. E aí depois, aos poucos, eu fui indo pro Reels. Caraca. E aí foi nesse evento, então, que eu tomei a decisão de ir pro Instagram. 1 ano depois, de fato, eu comecei. 6 pessoas? 6 pessoas. Caraca. Na tua consciência, você usou uma palavra muito, muito da hora. Uma multidão. De 6 pessoas. Que legal. Porque pensar assim é muito bom. Tem pessoas que às vezes tem 2 pessoas que, não, eu vou desistir porque eu só tenho. Não, mano. Começar baixo é a melhor coisa que existe. Começar pequeno para depois ser grande. Top. Exato. Vamos lá, mano. Qual a pergunta que nunca te fizeram que você quer que eu te faça? Uma pergunta que nunca me fizeram? Isso. Você quer que eu te faça? Eita, isso é difícil. Eu posso pensar um pouquinho pra você, pra poder falar daqui a pouco? Uma pergunta que nunca me fizeram. Essa foi top. Bom, mas vamos lá então. Cara, palestrante, qual a palestra? Já dei quantas palestras já agora? Eu acho que eu devo ter umas 5 no total. 5? 5, 6 por aí. Como é que foi a experiência? Foi top. Não, na verdade teve mais por causa dos... Isso voltado depois que eu comecei o Instagram, né? Antes disso eu já dei bastante palestra. Por conta do multinível, porque eu comecei a ter uma certa visibilidade lá, então eu comecei. Eu lembro até hoje, meu primeiro evento, meu primeiro treinamento, inclusive foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Eu lembro até hoje, eu lembro da sensação. Meu sangue parecia que ele tava fervendo. Meu sangue parecia que ele fervia. Parecia que eu não sentia o chão. Parecia que eu tava flutuando. Nossa. Era uma sensação muito gostosa, porque eu tava com medo. Eu tava eufórico. Você tava gostando também. Mas eu tava amando aquilo. Sabor e aí palestrante. Sabor palestrante. E aí eu lembro que as pessoas, elas riam, elas choravam. Foi muito de verdade. Foi uma sensação, foi muito incrível. Foi muito incrível. Que top. Minha primeira palestra. Foi muito incrível. Então, assim, já dei algumas. Depois no multinível eu dei bastante. Mas depois do Instagram dei algumas e espero dar cada vez mais, né? Fazer cada vez mais. Mas o que é venda pra você? Venda pra mim é uma troca.
Troca. É uma troca. Seja de produto, seja de serviço, seja de energia, tudo é venda. Tudo é venda. Por que que você me chamou pra cá? Porque, pra hoje, pro nosso podcast, porque inconscientemente, você me assistindo, eu tô me vendendo. Bom. Toda vez que eu apareço nos seus stories, lá nos stories, eu tô me vendendo. Até porque quem não é visto não é lembrado. Então, se eu não postasse, por exemplo, na frequência que eu posto, talvez eu não teria tido o convite de vir pra cá. Por que que você que é casado, por que que a sua mulher tá com você, sendo que existe tantos outros homens pra ela poder escolher? Porque de alguma forma você vendeu seu peixe. Quando você vai pra uma entrevista de emprego, você tem que vender seu peixe pra você poder ser Com aprovado. certeza. Independente se, mas eu não vou trabalhar com venda. Não tem problema, você é recepcionista. Tá bom, mas você tem que vender seu peixe. Então eu acredito que tudo é venda. Seja no relacionamento amoroso, no relacionamento de sociedade empresarial, seja numa amizade, tudo é venda. Então, e venda é troca, é relacionamento. Boa. Eu lembrei aqui de uma situação meio que engraçada. Uma vez eu tava em casa de boa, falei, cara, vou sair na rua, vou vender. Uhum. Aí apareceu uma senhora, a gente começou a trocar ideia. Aham. E ele era crente, você já sabe, crente fala pra cacete. Sim. Aí eu sentei lá, mano, passei tipo umas 2 horas conversando com ela. Aham. Ela me contou que tinha câncer, que tinha... Eu falei, quer saber, mano? Já passou meu tempo, eu vou voltar em casa. Aham. O que você acha das pessoas que não têm foco? Cara, Tá. isso aconteceu comigo. Eu tenho. E qual o remédio que você Tá, sugeria? eu tenho uma visão diferente disso, tá? E essa também é uma pergunta que ninguém nunca me fez. Ele é muito boa. Eu converso bastante. Uhum. Mas não é sem foco. Por quê? Quando eu venho, vamos supor que você seja um cliente meu numa loja que eu atenda. Aí eu venho, apresento o meu trabalho. Eu vou dar o exemplo de uma barbearia que eu ainda não atendi. Boa. Atendi hoje pela primeira vez. Quando eu cheguei lá, tinha os barbeiros, tinha a moça na recepção. Quando eu cheguei pra apresentar a moça, ela já conhecia, porque teve uma vez, alguns anos atrás, que um representante meu trabalhava naquela área, então ela conhecia os doces. Ela só não me conhecia. Uhum. E beleza, cheguei lá, apresentei meu trabalho pra ela. Depois que eu apresentei meu trabalho pra ela, ela comprou. Ela já tinha comprado. Boa. Mas eu fiquei mais ou menos uns 5 minutinhos conversando com ela. Depois dali, eu fui apresentar pros barbeiros. Quando eu entrei na barbearia, eu vi um barbeiro de longe. Assim, eu bati o olho e falei assim: caraca, o estilo daquele barbeiro é bonito, hein? Tava com uma calça de sarja linda, todo de preto. Top, ele tava top. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: e aí, mano, beleza? Tudo bem? Cumprimentei ele. Cumprimentei o cara que tava na cadeira e falei assim: ó, posso apresentar meu trabalho pra vocês enquanto ele tá fazendo seu cabelo? Pode sim. Aí eu fui apresentar. Só que antes de eu apresentar, eu falei assim: mano, antes de eu começar, cara, essa calça. Que calça linda. Ele, sério, mano, você gostou? Na hora, ele já mudou. O semblante dele mudou, abriu. Ele sorriu. Eu, cara, sua calça é linda, mano. Top. É de alfaiataria? Você mandou fazer? Ele, não, eu comprei na Shopee. Eu falei, mentira, você comprou na Shopee, não é possível. E a gente começou a falar. Aí eu falei pra ele de umas marcas que eu conheço, que eu gosto do estilo de roupa. A gente ficou ali mais ou menos uns 5 minutos também conversando. Beleza. Eu já sabia que ele ia comprar, só pelo papo. Já sabia. Finalizei ali aquele papo, apresentei o trabalho, ele falou que ia conversar, depois a gente que ia comprar, depois que ele comprou, a gente ainda conversou mais ou menos uns 2 minutos, trocamos o número do WhatsApp, ele me mandou o link da calça que ele comprou e eu mandei pra ele o link das páginas que eu tinha apresentado pra ele. Caraca. Quando eu faço isso, sabe o que eu tô fazendo? Uhum. Eu tô fazendo a próxima venda. Fidelizando. Eu tô fidelizando. Eu sei que da próxima vez que eu voltar, ele vai lembrar de mim, como ele não lembraria de outra pessoa que passasse lá e falasse assim: oi, tudo bem? Quer comprar brigadeiro hoje? E muito pelo contrário, vai lembrar mais de você. Fala, caraca, o cara do Exato, brigadeiro. talvez não vai nem lembrar do doce. Claro que o doce, assim, modéstia à Cara da parte, mais de calça. um produto muito bom. Mas ele vai lembrar do papo. Ele vai perguntar da calça. Ele vai perguntar se eu entrei no link. Eu vou perguntar pra ele se ele entrou nos links que eu mandei pra ele. Entendeu? Então, quando você... Só que tem que ter foco. Não é o sem foco. Eu E aí, sou reduz. nesse caso, eu estou preparando a minha próxima venda, que vai ser daqui 15 dias, que eu já deixei claro pra eles que seria no dia 27. Falei, ó, sem ser sexta que vem, na outra sexta, no dia 27, eu retorno, tá bom? Boa. Aí, beleza. Quando eu voltar, provavelmente eles não vão lembrar que eu ia voltar naquele dia. Aí eu falo de novo qual que é a próxima data. Quando eu voltar, talvez eles não lembrem de novo. Só que aí depois... Aí eu falo de novo qual que é a próxima data que eu vou voltar. Quando eu volto... Cara, eu lembrei que você ia voltar hoje, que é uma sexta sim, uma sexta não, né? Uhum. E aí, aos poucos, você começa... Até chegar o momento de sexta-feira sim, uma sexta-feira não.
Pode passar a mulher do bolo de pote, o cara do pão de queijo, o cara da... Não vai comprar de ninguém. Não, porque hoje é o dia do Wesley. E não é o dia do menino do brigadeiro. É o dia do Wesley, que é diferente. Entende? Agora vamos lá, para as pessoas que não têm foco. Primeiro, você tem que saber qual que é o seu objetivo. Você tem que entender, ter clareza o que você de fato quer. Pô, eu quero hoje sair e fazer R$400. Bom. Eu posso conversar com as pessoas para poder criar relacionamento? Posso. Mas eu tenho que ter limite. A partir do momento que você percebe que tá te atrapalhando, você tem que sair fora. Uhum. Você não precisa ser rude, claro. Mas você tem que Tem sair fora. técnicas, né? Existem técnicas. Por exemplo, você deixar alguma coisa cair no chão. A pessoa tá falando blá, 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 blá. Daqui a pouco você solta alguma coisa no chão. Quando você solta, o que vai acontecer com o papo? Vai parar. cortar, vai parar. Aí você desce, pega, quando você sobe, ó, vou aproveitar então que papo. E já vai embora. Já era. Caraca, eu Existem não sabia técnicas. disso aí. Não sabia, não? É Vou só sacar deixar. aqui meu notebook. É só deixar cair alguma coisa no chão. É Caraca, uma estratégia. boa. Gostei. Vou fazer isso. Tem pessoas que falam muito, mano. Pelo amor de Deus. E o problema não é nem falar muito, o problema é você não entender o momento certo. Não entender Também que. Outra coisa. Outra coisa pesada. Mas, cara, nossa, tá muito bom esse papo. Tô gostando. Quem são as tuas referências? Hoje, Uhum. minhas referências. Existem algumas áreas, né? Mas, por exemplo, a área espiritual, minhas referências é a Andresa, que é minha sócia também, Boa, e o André. brabo. São irmãos, os dois, e são as pessoas com os maiores corações que eu já conheci na minha vida. Caraca. Dificilmente eu vou encontrar alguém que tem um coração tão grande quanto o André e a Andresa, de verdade. Mas coração grande, você tá falando do Coração tamanho. grande outra- de... Eles são... O coração deles é desse tamanho, cara. Boa. É, Não, prossiga. profissionalmente falando, eu tenho algumas referências, né? Mas são incríveis. Já vi a Andressa, né? Já. Andresa você surreal. conheceu. Surreal. O André você ainda não conheceu, Uhum. mas vai conhecer. Vambora. Quem sabe no dia 28. Quem sabe? Oh, já convida aqui, ó. Pra ele Dia participar. 28 é o seguinte. Como que eu saí? Meu primeiro dia na rua vendendo quando eu fui pros doces. Eu fiz R$100. R$100. 5. No único dia de trabalho, no final de semana, no sábado, eu fiz R$1.800. E no domingo, dia seguinte, eu fiz mais R$1.800. R$3.600 no único final de semana, com margem pra vender mais. Só não vendi mais porque acabou os doces. Acabou. Acabou. Senão eu teria feito mais. Boa. Como é possível? É possível através de um método. Eu estudei, me dediquei e desenvolvi um método onde existe um passo a passo para você poder ter resultado. Ah, mas é só para vender na rua? Não, é em tudo na sua vida. Uma pessoa que, por exemplo, se comunica bem, porque é muito baseado em comunicação, o que eu ensino. A PNL, né, fala muito sobre comunicação. Então, uma pessoa que se comunica bem, vende melhor. E quem vende melhor, se relaciona melhor. Melhor. E como a gente acabou de falar aqui, venda é tudo. Tudo na vida é venda. Então você vai aprender a se comunicar melhor, você vai aprender a ter uma postura melhor, você vai aprender a olhar para a vida de uma forma diferente, você vai aumentar a sua confiança e tudo isso não é só para quem vende na rua. É para todo mundo. Pessoas que se comunicam melhor, estatisticamente falando, ganham mais dinheiro. Pessoas que têm dificuldade em sua comunicação são pessoas que normalmente ganham menos... Ganham não, a gente não ganha dinheiro. Fazem menos dinheiro. E quando eu falo de boa comunicação, não tô falando de você falar rebuscado, você falar palavras bonitas, até porque, por exemplo, Flávio Augusto é um ótimo comunicador. Flávio Augusto é um dos maiores comunicadores que tem do Brasil, na minha opinião, em relação aos empreendedores. A fala dele, as palavras que ele usa é simples. Você não vê, ele fala com qualquer pessoa. Okay. Tanto que quem não conhece o Flávio Augusto, nunca ouviu falar nele, só ouve a voz dele e não tem noção de negócio, ouve ele, não tem noção que ele é multibilionário. Não é multimi, é multibilionário. Por quê? Em dólar, não é Em dólar, e é em dólar, não é multibilionário em real, é em Não, dólar. dólar. E ele é um ótimo comunicador, mas ele não fala com palavras rebuscadas. Palavras Por quê? difíceis. Difíceis, Oxi. não precisa. Qualquer pessoa consegue entender ele. Por quê? O que é ser um ótimo comunicador? É você saber passar a sua mensagem. Quando eu chego para apresentar o meu trabalho eu falo também palavras muito simples. Eu tenho um passo a passo, por exemplo, da minha apresentação, que são 6 passos, onde você segue esses 6 passos e no final
a pessoa já ouviu absolutamente tudo que ela precisa para saber se ela deve ou não comprar o seu produto. E você ser um bom comunicador é você conseguir passar a mensagem. Sabe quando você fala com alguém e a pessoa não entende? A culpa é sua. Não é culpa da pessoa. Ah, mas eu falei, a pessoa não entende. Não, a culpa é sua. E se você joga a culpa pro próximo, isso é mentalidade. Se você joga a culpa na pessoa, ela não entendeu porque ela não entendeu. Não, você não toma a responsabilidade, ou seja, você não muda e aí a pessoa continua sem entender. Por exemplo, na prática. Esse daqui é o bicho de pé. Quando eu ia apresentar... Parece melhor. Esse daqui é o bicho de pé. Quando eu ia apresentar o trabalho, eu falava assim, ó, paçoca, leitinho, beijinho, bicho de pé que é de morango, Ferreiro Rocher. Aí algumas pessoas falavam assim, bicho de peca? Porque eu falava bicho de pé que é de morango. Aí as pessoas, algumas assim, várias, falavam assim, bicho de peca? Aí eu, não, bicho de pé que é de morango. Eu poderia falar assim, pô, o povo que tá entendendo errado, o problema deles. Aí até hoje eu ia estar falando bicho de pé que é de morango rápido e as pessoas iam continuar se questionando. O que eu fiz? Assumi a responsabilidade e entendi. Se ele não entendeu, a culpa é minha. Então eu vou mudar. Coloquei uma pausa. Bicho de pé, que é de morango. Pronto, melhorou. Solucionou. Agora, se eu estiver jogando a culpa nas pessoas... Não, pô, eles não entenderam o problema deles. Eu ia continuar falando dessa forma, as pessoas iam continuar me questionando. E querendo ou não, eu ia perder tempo tendo que explicar. Não, bicho de pé, que é de morango. Então, sempre assuma a responsabilidade. Então, se você comunica com alguém e a pessoa não entendeu, a culpa é sua. E aí você vai aprender, no dia 28, a se comunicar melhor. Entende? E eu sou fruto de sistema. Eu falei que eu sou uma pessoa... Eu sou introvertido. Eu sou uma pessoa introvertida, mas que sabe se socializar. Boa. Então, tanto que... Como que eu recupero as energias? Tive um dia cansativo, conversando com várias pessoas. Eu preciso do quê? Quando eu chego em casa, um tempo de paz. Preciso ficar sozinho durante um tempo, montando meu quebra-cabeça, para poder me recuperar energeticamente falando. Boa. Então, eu tive que aprender a me desenvolver. Como que eu aprendi a me desenvolver? Nesse tipo de evento. Indo em palestra, evento de network, estando com pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Então, de verdade, o valor é simbólico praticamente, porque irrisório, comparado com o valor que você vai receber em troca, o preço que você vai pagar é mínimo. Então, assim, no dia 28 você vai ter a oportunidade de aprender comigo, sem falar que vai ter a oportunidade de aprender com o Romário e também com o Miller. Miller é top. Vai ser incrível, vai ser Vai incrível. ser top. Então, já garanto o seu ingresso aí, vamos quebrar tudo no dia 28. Vai ser na Paulista, número 1499. Vai ser incrível, das 13... não sei quando é que vai terminar, mas vamos aí. Mas a partir das 13, tamo junto, hein? Mas, cara, eu quero provar aí um... Quer provar agora? Quero provar aí. Ó, vou falar os sabores então e aí você escolhe. Eu quero beijinho. Eu vou te servir então. Você quer o beijinho? Obrigado, tá? Eu vou te servir. Mas essa coisa de servir, ela é importante. Sim. Tipo assim, pô, eu vou servir. Porque a Bíblia diz, os que servem, né? Eles são tipo os melhores, são no reino de Deus quem serve é maior. Não é tu aqui, Jesus veio pra servir. Então aprenda a servir. Você que é vendedor. Às vezes, não é só querer vender, mas apresentar. Exato. Tanto que eu acredito que quando eu tô vendendo, eu tô servindo. Não, mas também não, Jesus. Eu tô servindo. Não, pô, eu vou te servir. Eu falei que eu vou te servir. Não falei aqui, ó. Obrigado, tá? Deus abençoe. Aí é só virar de ponta cabeça aqui, ó. Aí sim, hein? Muito bom. Fala. Você queria que eu colocasse na sua boca, né? Não. Você tem um coração grande. Eu acredito que quando eu tô na rua vendendo, eu tô servindo. Bom. Eu tô servindo. Eu entendo que é um jogo de troca. Mas eu tô servindo. Eu tô adoçando o dia das pessoas. Tá aprovado? Tá. Tá aprovado, tá aprovado? Bom. Não é gostoso? Não. É um jogo de troca. Não. Então, assim, eu estou servindo as pessoas. E eu tô servindo como? Através do doce? Também. Mas não só através do doce. Eu tô servindo através do trabalho que eu desenvolvo. Então, se eu acredito que meu trabalho não é vender. Não é vender. Eu não tô ali para vender. Eu estou ali para me relacionar com a pessoa enquanto eu apresento o meu trabalho. A venda, ela é uma consequência De um bom relacionamento. de um bom relacionamento. Exato. Mesmo que seja um relacionamento breve com alguém que talvez você nunca mais vai ver na vida. Mas é um relacionamento. Porque o que é relacionamento? É troca. Então, quando você tá na rua e você entende que seu papel não é vender, é aprender a se relacionar com as pessoas. Enquanto ela conhece o seu trabalho, seus resultados vão mudar. Porque você tira o foco da venda. Exato. E quando você tira o foco da venda, a venda acontece. Por exemplo. Estranho isso aí. Mas ó, presta atenção. Ah, Um rapaz foi visitar um outro rapaz.
Quando chegou lá, tinha um gato. E é uma história real, tá? É uma história real. É de uma aula que eu tava assistindo, e essa aula foi criada justamente por conta desse acontecimento. Tinha um gato, e ele não gosta de gato. Mas, pra poder fazer média com o amigo, ele foi lá fazer carinho no gato. Nessa que ele fez carinho no gato, o que, que o gato fez? Saiu. Aí ele foi atrás do gato. Aí ele passou a mão no gato. Aí o gato saiu. Aí ele foi mais uma vez. O gato saiu. Depois da terceira vez, o que, que ele fez? Desistiu do gato. Desistiu. Passou um tempo, ele tava conversando com o amigo dele, eles estavam na varanda, sentado. Aí aparece quem aqui do lado? O gato. Vem chegando perto, sobe no colo dele e senta. E aí ele começa a fazer carinho no gato. E aí isso deu um estalo nele e ele criou uma aula de mais ou menos 40 minutos falando sobre como que funciona, neuropsicologicamente falando, o desapego. Quando você desapega em algo, normalmente isso tende a acontecer naturalmente. Tipo, flui, fica porque fluindo. flui. Por quê? Você precisa entender o que você precisa entender o que precisa acontecer no processo para chegar naquilo. Então, por exemplo, para eu poder vender, o que eu preciso para vender? Eu preciso fazer com que a pessoa tenha desejo. Como que eu posso fazer com que a pessoa tenha desejo? Eu posso, tanto através do conhecimento do meu produto, ou ela gostando de mim. Ela gostando de mim é mais fácil, por quê? Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se a pessoa não gostar de você, ela não vai comprar. Da mesma forma que você pode ter um produto ok. Não vou falar um produto ruim, mas vou falar um produto ok. Se ela gostar de você, ela vai comprar seu produto. Por quê? Pelo produto? Não, por você. Tanto que, quando eu abordo as pessoas, eu falo assim, ó. Opa, licença, tudo bem? Bom dia. Posso te apresentar meu trabalho, por gentileza? Aí algumas pessoas falam assim, eu não quero hoje. Aí eu falo assim, não tem problema não. O importante é você conhecer meu trabalho. A pessoa, então tá bom. Aí eu vou e apresento. Aí a pessoa gosta tanto da apresentação que aí no final ela compra. É todas as vezes que isso acontece? Não. Mas a pessoa que eu nem apresentei o trabalho e ela disse que não quer, ela tá dizendo não pra algo que ela não conhece, pra alguém que ela não conhece, não sabe nada. Então como que vai gerar desejo? Eu não sou garçom de rodízio que passa e fala fraldinha? Não. Então o que que acontece? Eu tenho que apresentar o meu trabalho. E aí na apresentação, a pessoa pode gostar da minha apresentação. O fato dela gostar, caramba, que legal. Nossa, que capricho. Olha, nunca vi no pacotinho assim, nossa, que capricho. Quem é que faz? E não sei o que. E isso faz com que ela possa querer comprar. Não para poder comer na hora. Talvez para comer depois. Ah, mas ela não come doce. Talvez ela possa levar de presente para alguém. Por quê? Porque ela gostou de você. Entende? Então, por isso que é importante você apresentar seu trabalho. A questão de você falar, não, criei uma empresa, tentações gourmet, por que você fala tudo isso, na verdade? Eu falo pra pessoa poder entender que o meu trabalho, ele é um trabalho profissional. Quando você fala que você representa uma marca, você eleva o nível de profissionalismo. Boa. Tanto que eu faço questão de trabalhar de uniforme e eu falo, meu nome é Wesley e eu represento a Tentações Gourmet e aponto pra camiseta, pra pessoa poder ver que eu tô de uniforme. E aí ela entende, caramba, é uma empresa. Ele tá representando uma empresa. Então não é, eu fiz ali e eu vim vender. Do nada. Não, acordei, do nada. Me deu vontade. Acordei e vim vender. Não. Eu represento uma empresa. E aí isso eleva o nível de profissionalismo. E quando eleva o nível de profissionalismo, o olhar da pessoa muda sobre você. Interessante, o Renato falou isso. Minha empresa pequena, minha empresa não sei o quê. Não, eu represento uma empresa. Exato, empresa. É sólida, não é... Nada de empresinha, lojinha. Não. Dinheirinho. Que mais é dinheirinho? Não, faça um descontinho pra você. Descontinho, é. Que interessante. Agora, sobre os teus alunos que trabalham com você, como é que você chama eles? Que trabalha comigo, os representantes. Como é que é? O que eles fazem? Como é que funciona? É bem simples se hoje. Alguém quiser ser... Antes tinha a questão da representação comercial e tal, só que aí eu percebi que muita gente que vende na rua não quer representar a empresa de outro, quer representar a sua. Bom. Então, por exemplo, muitas pessoas já vendem na rua, só que ela não quer produzir, mas ela quer ter a marca dela. Okay. Aí o que eu faço? Eu forneço o doce. Se ela quiser pôr a marca dela, ela põe. Se ela quiser falar que eu faço, tá tudo certo. Se ela não quiser falar que eu faço, que não sou eu que faço, tá tudo certo também. Então hoje tá muito mais simples. Bom. Eu passo pra pessoa, ela compra de mim, eu forneço então, ela comprou os brigadeiros, eu forneço pra ela o pacotinho e os fechos pra ela poder montar, tutorial pra ela poder aprender como que monta o pacotinho, porque
não é tão fácil quanto parece. Na hora que você tenta montar, que você fala, mano, não é possível que não tá encaixando esse negócio aqui. E aí a pessoa aprende e ela vai pra vender. Eu tenho preço sugerido, mas se ela quiser aplicar outro preço, ela pode aplicar. Ela paga R$ 1,80 na unidade, e aí nós sugerimos vender a unidade a 5 e o pacotinho com 5 a 20, que é o preço que eu vendo hoje. Boa. Se ela quiser aplicar outro preço, ela aplica, tanto para mais quanto para menos. A questão do preço, ela tem previsão de subir, de manter? Ou Não, nem por subiu isso? agora. Era 20, quem é seguidor meu paga R$17,50. Exatamente por causa disso que eu fiz essa Isso. pergunta. Aí eu fiz o reajuste agora. Então acabou de fazer, tem acho que um mês mais ou menos. Tem um vídeo de um cara, não sei se, acho que viralizou, que veste uma roupa rosa, que ele pediram desconto, falaram Já que... de doce. Isso, falaram que muito... O que você achou daquilo? Eu acredito que é o posicionamento dele. E é o local onde ele vende. Ele não vende em qualquer lugar. Ele não vende em Guaianazes, por exemplo. Ele vende nos locais onde o nível das pessoas é diferente. Então, assim, é o posicionamento dele. É caro ou não é caro? Depende. O que é caro? Para algumas pessoas pode ser caro. Por exemplo, quando eu aumentei meu pacotinho para 20, eu posso ter perdido alguns clientes. E talvez alguns clientes não vão me falar que seja por isso. Mas talvez eu possa perder. Não é o cliente que eu quero. Porque existem dois tipos de cliente. O cliente que não importa qual seja o preço, ele quer qualidade, que é o que eu busco e que é o que o Jade busca. E existem os clientes que não importa a qualidade, ele quer preço, ele quer pagar barato, que não é o cliente que eu busco e não é o cliente que o Jade busca. Então, eu procuro pessoas que querem qualidade. Então, eu prefiro aumentar o preço do que ter que reduzir custo e diminuir a qualidade do meu produto. Bom. Porque não é satisfatório. Ó, imagina o seguinte, você comeu brigadeiro agora, você gostou. Aí daqui um ano a gente se encontra de novo e você, pô, aquele beijinho lá eu gostei, eu quero ele de novo. Aí você vai pegar o beijinho, não é a mesma coisa. Pô, cadê a qualidade? Ah, mas é porque eu não quis aumentar o preço e aí pra não aumentar o preço eu preferi diminuir a qualidade. Não, eu prefiro aumentar o preço. E desde que eu aumentei, há um mês, só teve um local onde as pessoas, ou duas moças, elas falou que por conta do preço não ia comprar mais. Tá tudo bem, tá tudo certo. É só não passar mais lá. Sim. Tá tudo certo. E se elas quiserem, elas vão me mandar mensagem e aí eu passo pra poder levar os Ó, doces. tem uma coisa muito interessante que eu acho. As pessoas ligam para encomendar. Não, deixa o doce aqui. Se eu chego sem... Caraca. Se eu chego, tem lugar que se eu chego sem, o povo fica bravo. Você só traz o que sobra. E no seu... Não, mas é que vendeu mais rápido do que imaginei. Não, mas você tem que lembrar da gente, deixa separado. Tem alguns lugares que eu monto uma listinha pra facilitar. E aí primeiro eu passo em algumas pessoas específicas, que são clientes mais firmes, mais fiéis, que eu sei que eu vou passar não pra tentar vender, mas pra atender. E aí depois que eu atendi eles, eu vou atendendo o restante do pessoal. Como é que você poderia canalizar esse treinamento? Porque é muito sólido, né? Para outras áreas, por exemplo, para outras pessoas. Já pensaste nisso? Por exemplo, porque o meu método... Assim, é o que a gente tá em transição agora. Boa. A gente tá em transição porque assim, ó, hoje, por exemplo, no meu Instagram lá, eu falo sobre venda na rua. Só que o objetivo é, como a gente falou, tudo é venda. Então o objetivo é a gente expandir e falar cada vez mais de outros assuntos, mais voltado também para venda. Falar sobre mentalidade, porque uma coisa que eu vejo que afeta muito o resultado das pessoas é a mentalidade. A mentalidade, a galera não tem a mentalidade. Eu conheço pessoas que têm técnica, têm habilidade, sabem vender, se comunica muito bem, tem uma boa postura, mas ele não tem mentalidade. E essa falta de mentalidade impede essa pessoa de ter mais resultado. Verdade. E quando ela tá quase estourando, ela tá tendo bastante resultado, aí ela, agora eu vou tentar outra coisa. Aí começa do zero. E aí quebra. Aí depois volta com arrependido. Pra tentar de novo. Pesado, né? Mas que legal, mano. Que da hora, gostei. A pergunta que eu te fiz, você lembra? Que você falou que podia pensar? Qual a pergunta que ainda não me fizeram, Que você mas gostaria gostaria? que fizesse? Essa, caramba. Você Qual? devia ter mandado isso antes, eu tinha preparado já. Que pergunta que Vou te não fazer do fala? presidente, tá? Não. Qual que é pior, essa ou a do presidente? Deixa eu pensar. Mas boa, boa. Mas, cara, é interessantíssimo isso. Caraca. Qual o vendedor que você mais gosta no Brasil? Porque aqui tem vendedores bravos. Mano, no tem mundo, muito assim. vendedor. Esse Principalmente que não são conhecidos. Sim. Você fala, pô, não queria comprar, você já comprei. E aí, mano? Onde é que eu devolvo isso daí? Você quer de qualquer área? Não, Você quer do meu nicho? Qualquer hora, qualquer hora. Tá, então eu vou falar de dois assim. Uhum. Do meu nicho, eu vou falar de uma moça que tem uma apresentação dela. Qual o nome dela? Tem que ver aqui, então. O nome dela... Vamos procurar ela. Eu vou saber qual que é o nome dela.
Eu vou lembrar. Tem que pegar meu celular ali pra poder lembrar. Ih, Não, esqueci. Firmino Gourmet. Firmino Gourmet. A apresentação brabo, dela é top. É muito top, com um sorriso no rosto, com energia alta astral. Mas não é um alta astral forçado. É no nível. É no nível. Porque tem uns vendedores que é muito extravagante. Que tem cara de vendedor. Sabe aquele cara que é cara de vendedor que as pessoas procuram evitar? Ela não, ela é no nível. Então a apresentação dela é muito bom. Depois eu vou te mostrar o Instagram dela pra você ver. E, no geral, quem que é um ótimo vendedor que eu gosto? Tem vários. Deixa eu escolher um aqui. Eu vi umas técnicas do Flávio Augusto que pesava. Eu tô pensando, eu ia falar ele. Porque, sabe por quê? O Flávio, eu acho que vou ficar com o Flávio. Sério? Por que o Flávio? O Pablo também é meio agressivo. Só que o Pablo é agressivo. demais. Outro vendedor que é muito bom, Thiago Negro. Thiago Negro. Ele Thiago vendeu um Negro. livro. O Thiago Negro, Falei, ele você tá entre doido? ele tá entre o Flávio e o Pablo. Ele é muito da hora, mano. Porque o Flávio, ele não é tão agressivo quanto o Pablo. Ele é clássico. Ele é clássico. Ele é da hora, eu gosto dele. Ele é muito bom. O Negro, eu acho que o Negro ele é muito, muito bom vendedor. Sabe por quê? Porque ele entrega muito de graça. Bom. Então, na venda, ele vem entregando muito. Mano, E aí, quando chega no final, você fala, como que eu não vou comprar um negócio desse? O cara me entregou tanto de graça, eu não vou... Imagina o pago. Nossa. Agora, o que você acha do Clóvis de Barros Filho? O filósofo? Conhece? Eu conheço. É bravo demais, Ele e o Mário Sérgio Cortella. Não, mas a comunicação do Clóvis, ele tá nem aí com nada. Dos dois, mas eu acho que o Clóvis, ele é mais... Ele brisa mais. Da hora, eu gosto dele. É muito top. Mas, cara, muito bom. Qual a pergunta que eu vou te fazer agora? Não sei também. Também estamos perto do final. Eu não queria que acabasse. Então sabia? tem uma pergunta que você não fez. Não. Uma pergunta que não faz, mas como que eu faço pra aprender o que você sabe? Então. Essa pergunta é sua, então Pra tá mim, feita. pra mim. Tá feita. Tá. Como que aprende o que você faz? Uhum. Foi desenvolvido um treinamento onde eu e o Patrick, que é o vendedor corajoso, nós Eu vi. disponibilizamos, fizemos um download do nosso conhecimento e disponibilizamos em quase 100 aulas. E qual que é um desafio hoje da galera que hoje tem no dia a dia, no dia de hoje? É a correria. Tá todo mundo corrido. Você consegue hoje, por exemplo, parar pra assistir uma aula de 1 hora? Você precisa de se preparar pra isso, certo? Se programar. Mas e uma aula de 3 minutos? Consigo. Consegue. Claro. Oxi, E uma de 6? também consigo. Essa é a nossa proposta. Nós temos aula de 3 minutos, aula de 6, a aula mais Mas longa. sobre isso nós estamos a falar, sobre venda, não é sobre vendas. música de funk. Não, música Bolsa de funk a gente Família. vai lançar daqui a pouco. Então a gente Boa. tem quase 100 aulas onde nós ensinamos qualquer pessoa. Eu nunca vendi na rua, trabalho com faxina, não sei vender, sou introvertida, não sei o que falar, nem o que fazer, nem como fazer. Lá você vai aprender o beabá do zero. O que você vai... independente do que você vai vender. Pode ser você vender brigadeiro, bolo de pote, copo da felicidade, não importa. Você vai aprender a abordagem, você vai aprender a apresentação, montar a sua apresentação, você vai aprender a cuidar do seu passo a passo. dinheiro. É um passo a passo, até de como cuidar do seu dinheiro. Cara, não, isso aqui Você vai aprender. O Brasil Isso precisa disso precisa, aqui. sim. Mano, o que tem de pessoa endividada nesse país não é Exato. E brincadeira, não. muitas vezes não é por falta de fazer dinheiro, é por Não, falta de não saber isso. como lidar com dinheiro. Por exemplo, existem 3 habilidades em relação ao dinheiro: fazer dinheiro, manter o dinheiro na sua vida e fazer o dinheiro que você manteve na sua vida se multiplicar. As pessoas não sabem fazer isso. Nesse treinamento, você aprende como fazer dinheiro e como manter o dinheiro na sua vida. E aí, como fazer ele se multiplicar, e é um curso de investimento. O dinheiro não pode ser um estranho. Chegou, já foi, opa, não é aqui não. Exato. Tchau. Não pode. Exato. Isso é um Então erro lá você vai aprender tudo isso. E como que você tem acesso? Saindo daqui, no máximo amanhã, vou deixar disponibilizado o link na minha bio. Na minha Fica bio, atento. o Destravar das Ruas, da minha bio, vai ter o link, você clica, você tem acesso ao nosso método, do 0 ao 10K. Como fazer 10 mil reais por mês vendendo nas ruas. Vendendo o quê? O que você quiser. Até eu a quero tua vender- sogra. Quer vender minha Até a sogra, Cara, vende a sei sogra. dela. Isso, Vamos pronto, vender a você sogra, consegue que arranja vender a um- jararaca. Eita! Aí você já se livra da sogra. Muito bom. Mano, considerações finais do tempo. Já era, mano. Considerações finais aí. Vamos pra lá. nós. Eu acredito que você precisa estar no caminho, tá? Você não sabe como as coisas vão acontecer na sua vida, mas vai acontecer. Desde que você esteja no caminho. Pois as coisas só acontecem no caminho de quem está no caminho. Não adianta você
querer as coisas e ficar esperando. Ora pra Deus te dar, mas não vai atrás. Eu acredito que Deus vai pôr o chão pra você poder pisar, mas você tem que vir com o passo antes. Você vai pisar e Deus vem com o chão. Primeiro você age, depois acontece. Primeiro você planta, depois você colhe. Outra coisa, você vende na rua, toda vez que você encontrar alguém que vende na rua, compra também, tá? Uma forma de honrar o que eu faço é comprando de absolutamente todo mundo que vende alguma coisa na rua, no semáforo. Todo mundo me abordou, eu vou comprar. É uma forma de honrar o que eu faço. Existem pessoas que eu encontro na rua que falam assim, eu não vou comprar, sabe por quê? Porque eu também vendo na rua. Sério, você vende brigadeiro? Não, eu vendo tapete. O que que tem a ver? Calma. O que que tem a ver? Eu vou Mas quebrar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de você vender tapete na rua é um motivo pra você comprar. Porque você sabe qual que é a luta da venda. Entende? Então, você vende na rua, compre de outras pessoas que vendem na rua também pra honrar aquilo que você faz. E, automaticamente, você plantando, você vai receber de volta. Tem um amigo, meu mentor, na verdade, ele me fez uma pergunta. O que que você prefere? Ganhar o Bolsa Família ou contribuir para o outro ganhar o Bolsa Família? Contribuir. Caramba. Que Não, Eu me fizeram essa pergunta. contribuir para que o outro não precise do Bolsa Família. Mas você vai contribuir para ele ganhar alguma. Se você ficar trabalhando aí, se matando, você tá contribuindo para ele ganhar. Mas é isso, cara. Mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que tá Tamo ótimo. junto. Já deu Já tempo, né? tamo junto, então. Cara, obrigado por ter participado. Nóis. Obrigado Dia pelos 28, dois. viu? Dia Se você não 28, estiver lá, esquece. fi, eu puxo seu pé, você vai ver. É isso então, mano. Tamo junto. Obrigado Tamo aí. junto, mano. Foi Curta, top, hein? compartilha. Dá um E jeito se aí. inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal, pelo amor Vamos de Deus, com viu? tudo. Obrigado, Até pessoal. aqui, até agora, e não se inscreveu no canal, não deu curtida. Pô, Aí é foda, hein? aí não dá não, mano. Tamo aí. Valeu. Obrigado. É nóis.